Olá, tudo bem? Eu sou o Éder Carneiro e nesse vídeo eu vou falar para você como é possível aumentar em 20% o fechamento de novos casos de orçamentos sem muito esforço. Vamos lá? O fechamento de orçamentos é sempre um momento muito crítico dentro do relacionamento paciente-dentista. A gente tem basicamente duas formas de fazer isso. A primeira é quando o dentista é a pessoa que negocia diretamente com o cliente. Então, geralmente o cliente senta ali de frente para o dentista e o dentista vai explicar para ele como que vai ser o tratamento e quais são os valores que estão ali dentro daquele serviço que vai ser prestado. A segunda forma é quando o dentista explica o tratamento, o planejamento e uma outra pessoa vai passar o orçamento para ele, o preço. Eu particularmente gosto mais da segunda opção, mais por uma questão de coerência e funcionamento da clínica, mas muitos dentistas gostam da primeira opção também. E na verdade fica sempre um blá blá blá, qual que é melhor, se é o dentista que tem que negociar, se é a secretária que tem que negociar. E eu posso te afirmar isso que eu estou dizendo agora, que não tem um padrão melhor. O que tem é o padrão que vai dar certo para você, aquilo que vai funcionar no seu consultório. Isso porque se eu tenho um dentista que tem muita facilidade em relacionamento, em negociar, com certeza ele vai fechar mais orçamentos do que se eu passar para a secretária. E o contrário, se eu tenho um dentista mais tímido, um dentista que tem dificuldade em cobrar ou que às vezes cede muito na hora de fazer uma negociação, provavelmente a secretária vai ser melhor. Então tem que primeiro fazer esse levantamento. O que é melhor para a clínica? E como que faz esse levantamento? Bom, eu gosto muito de estruturar os negócios em forma de processo. O que é um processo? Quando você vai fazer a restauração de resina, eu gosto muito da restauração de resina. Aquele passo a passo do preparo cavitário, seleção da broca, limpeza, condicionamento ácido, adesivo, polimerização, bom, até o final, polimento total, aquilo ali é um processo. E quanto mais detalhado aquele processo é, mais bem feito fica a sua restauração, certo? Se eu, por exemplo, pular uma etapa, se eu pular o condicionamento ácido, você sabe que aquilo vai ser um desastre. Se eu pular o ajuste oclusal, provavelmente o paciente vai ter dor. Eu não posso pular passos dentro de um processo como esse. Agora, se eu estruturar a minha negociação com o cliente da mesma forma, eu consigo saber também como melhorar a minha conversão do cliente. O que é conversão? É ele realmente se tornar um cliente efetivo, ele pagar para a clínica. É isso que é uma conversão. E para você aumentar essa conversão em 20%, como eu falei no início do vídeo, você precisa primeiro fazer o mapeamento do processo. Como que é feito o orçamento, como que é feita a apresentação dentro do meu consultório. E como eu falei, não tem um jeito melhor de se fazer isso. Tem o seu jeito, que você vai primeiro mapear. E depois que você mapear, você vai fazendo pequenos ajustes, um de cada vez, para saber como melhorar. Ou seja, para você melhorar o seu fechamento de orçamento em 20%, provavelmente vai demorar algum tempo. Assim, talvez você acerte uma primeira mudança e acertou e uau, deu os 20%. Talvez não, talvez você precise fazer 2, 3 mudanças para acertar. Mas eu vou te dizer aquilo que é mais importante. O mais importante eu vou te falar aqui agora. Bom, primeira coisa é mapear o processo. O que é mapear? Como que vai ser apresentado o orçamento? Quem vai apresentar? Em que momento eu vou apresentar? Eu vou apresentar na primeira consulta? Eu vou apresentar na segunda consulta? Vai ser eu que vou apresentar, eu dentista? Ou vai ter uma secretária ou um gerente ou uma pessoa específica do financeiro que vai apresentar aquele orçamento para o meu cliente? Como que vai ser a negociação? Até que ponto eu posso ceder em termos de desconto, por exemplo, ou em parcelamento? Isso tem que estar em regras. Não pode ser uma coisa de sentar e na hora você decidir se você dá 10% de desconto ou se você dá 5% de desconto. Isso não pode ser assim. Tem que ter regras. Olha, o máximo que eu posso dar é 10% de desconto. Isso tem que ser planejado antes da negociação. E para todo mundo tem que ser assim. E eu só vou dar 10% se a pessoa me pagar aquilo à vista. Bom, eu criei regras. Então se a pessoa quer 10% pagando parcelado, fala, olha, não funciona assim, não dá. Mas talvez para parcelar em 2 vezes eu posso te dar 5%. Eu crio essas regras, automaticamente eu melhoro o meu índice de fechamento de novos clientes, porque agora eu sei analisar. Porque de repente eu posso dizer que se
eu estou dando 10% de desconto à vista, eu estou conseguindo fechar muito mais casos do que quando eu não dava. Ou de repente eu não tinha a opção de 5% em 2 vezes. E aí eu consigo começar a fechar mais casos trabalhando essa opção. Então esses passos simples, eles começam a te dar medidas de como que você está fechando orçamento ou não. Agora a chave, a pergunta que mais vai fazer você fechar orçamentos é a seguinte: quando você estiver apresentando o seu planejamento para o seu paciente, olha sinceramente para ele e faz a seguinte pergunta: o que precisa acontecer para que você fique feliz quando terminar o tratamento? Para que termine aquele tratamento e você pense assim: poxa, valeu a pena confiar nesse dentista, valeu a pena confiar em mim. Quando você faz essa pergunta, é assim, ela vai lá no croc brain da pessoa, ela vai no cérebro reptiliano da pessoa e ela dá um conforto muito grande, porque se alguém te dá essa certeza, se alguém te dá esse nível de comprometimento, muito provavelmente você vai confiar nessa pessoa. Se alguém faz isso com você e fala assim: olha, você agora, o que precisa acontecer para que você confie em mim? O que precisa acontecer para que você confie a sua segurança da sua saúde em mim? Quer dizer que você vai ter 2 feedbacks aí. O primeiro é que você vai ter uma confiança instantânea daquela pessoa, que ela vai sentir o seu nível de comprometimento com o trabalho dela. Ela vai ter isso. A segunda é que você vai evitar muita dor de cabeça de trabalhar com pacientes com expectativas irreais. Eu não sei se você já pegou paciente com expectativa irreal. Eu já. E não é muito legal não, porque depois é muito difícil você comprovar para aquela pessoa que o que ela esperava simplesmente não é possível por limitação biológica. Às vezes a pessoa perdeu o osso, ou o parâmetro dela, o organismo dela não conseguiria entregar um resultado que ela quer. Mas ela cria na mente dela esse padrão ideal, e isso é o que a gente chama de nível de expectativa. E esse nível de expectativa alto pode simplesmente colocar um trabalho muito bem feito como se tivesse sido um trabalho mediano, medíocre até. Eu não sei se isso já aconteceu com você, eu falei isso. Comigo já aconteceu e não foi muito legal. E a principal forma de evitar isso é fazer essa pergunta para o cliente. Então, na verdade, quando eu estou conversando com o cliente hoje, eu falo para ele: olha, o que tem que acontecer no seu tratamento para chegar no resultado final e você ficar plenamente satisfeito com o meu trabalho? E eu anoto isso. Eu anoto por 2 coisas. Primeiro, porque eu criei naquele momento um link de confiança muito grande com o meu cliente. Ele está vendo que eu estou comprometido com ele. O segundo é que se aquele paciente tiver características irreais, expectativas irreais, eu já consigo matar ali na hora a objeção dele. E falar: olha, sinto muito, você não vai conseguir uma gengiva como se você tivesse 20 anos de idade mais, porque você teve algumas perdas, etc. Ou pelo menos não vai conseguir comigo. Talvez eu consiga identificar ali uma necessidade de indicar para um outro colega com habilidades cirúrgicas que eu não tenho. E não tem nenhum problema nisso. Eu reforço ainda mais a confiança do meu paciente quando faço isso. Bom, essas 2 dicas que eu passei aqui para você hoje, elas fazem com que o nível de fechamento de orçamento aumentem muito. E eu recomendo que você comece a aplicar elas agora. Na verdade, você faz o seguinte: pensa se na sua clínica, se na forma como você está trabalhando agora, se você já tem esse processo mapeado, se você já tem lá um passo a passo de como que você faz as coisas. Se você ainda não tem, coloca isso no papel, vale a pena fazer isso. E aí coloca lá em asterisco o momento em que você vai fazer a pergunta-chave, que é a pergunta do: o que você precisa ter de resultado final para ficar satisfeito com o meu tratamento? Essa pergunta tem que ser feita quase no final, que é realmente para ganhar a confiança do cliente. E obviamente isso vai clarear muito mais a forma que você vai atender ele. Faz todo sentido isso, não faz? Então faz um favor para mim, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Tem um espaço para comentários, eu estou lendo todos os comentários e eu vou responder todos aqueles que me fizeram alguma pergunta ali. E também tem um espaço para deixar o e-mail. Se você já é uma das pessoas que faz parte da minha lista VIP, ou seja, as pessoas que recebem o meu coaching semanal de terças-feiras, fica tranquilo. Mas se você ainda não recebe os meus e-mails, deixa o seu melhor e-mail aqui embaixo. Eu só vou mandar para você conteúdos relevantes
da Odontobranding, conteúdos de gestão e marketing. E aí você ainda vai receber alguns materiais complementares que eu mando para aqueles que estão na minha lista VIP. Então eu agradeço a sua presença. Semana que vem tem mais. Um grande abraço.